Tá, vamos lá. Então essa questão também é do vestibular da Unicamp, né, de 2022. Ele diz o seguinte: o motorista então faz diariamente um percurso de 36 quilômetros na cidade e 56 na estrada, considerando que cada litro de gasolina custa R$ 5 e que ao longo do tempo esse preço será constante e o percurso não se alterará. Quantos anos de uso serão necessários para que a economia do abastecimento compense o preço mais alto pago inicialmente pelo carro híbrido? Tá bom. Tá, então vamos entender aqui o seguinte: certo modelo de carro é vendido em duas versões, uma a gasolina e outra híbrida. Essa última versão conta com motor elétrico para funcionar em baixas velocidades, olha só, reduzindo assim o consumo de combustível e também os índices de poluição. Então ele tem duas opções de carro, né? A primeira é 100% lá com motor a combustão, já a segunda então conta com a parte então motor elétrico para funcionar em baixas velocidades. Então tudo bem. A versão a gasolina custa 150 mil reais. E a versão híbrida custa 180 mil reais. Aí ele diz o seguinte: a tabela a seguir indica o consumo de combustível de cada uma das versões. Então, essa tabela, muito importante, né? Sempre que a questão da uma tabela é bem importante focar nela, porque dificilmente a tabela está ali à toa, então é importante isso aqui. Então, eu tenho o consumo do uso na cidade, né? 12 km por litro, e eu tenho o uso também na estrada, 14. A versão híbrida, 18 km por litro. Aqui, tá, tudo bem. Note que a versão híbrida é mais econômica, porém custa mais caro, olha só. Então, aqui é o seguinte, primeiro, ele vai andar 36, olha só que interessante, ele vai andar 36 quilômetros na cidade, 56 na estrada. O litro de gasolina custa R$ 5, né? Então, o preço será constante, o percurso não vai se alterar. Opa, vai ser um pouco torto aqui. O preço será constante, o percurso não irá se alterar, né? Ele foi bonzinho aqui, a gente já identificou isso aqui, mas olha só, ainda vou destacar aqui, né? Ele foi bem bonzinho aqui, ainda deu uma observação. Eu sei que a versão a gasolina custa 150 mil, né? E a versão 150 mil e a versão híbrida custa então 180 mil. Então a ideia aqui é o seguinte: a gente tem que entender. Vamos fazer aqui então um comparativo. Como assim? Ele andando na. Como que funciona aqui então? Vamos lá. Então, a análise aqui que a gente tem que fazer é o seguinte, né? Vamos primeiro, eu vou até focar aqui um pouco mais, vou dar um zoom aqui, vou dar um zoom, certo? Vamos focar aqui o seguinte, nessa tabela aqui, ele vai andar 36 quilômetros na cidade. Se ele tiver 36 quilômetros na cidade, se ele tiver andando, se ele tiver então andando com o carro que tem a versão a gasolina, 36 então quilômetros, ou seja, aí ele deu o consumo. Esse carro vai percorrer então 12 quilômetros, né, com 1 litro de gasolina. 36 quilômetros, logo aqui então ele vai usar o quê? 3 litros, né? 3 litros. Já aqui, então ele vai usar quanto? 2 litros. Vamos melhorar isso aqui, ficou um pouco ajeitado, mas aqui seriam 3 litros e aqui 2 litros, né? Isso aqui na cidade, olha só, na cidade, né? Certo? Na cidade, beleza? Então aí, fazendo o mesmo procedimento, fazendo a mesma coisa, mas agora considerando então 56 quilômetros na estrada, já o consumo da estrada, eu vou ter que, na versão a gasolina, eu vou gastar então, nós vamos gastar 4 litros. Na versão híbrida, nós vamos gastar 3 litros e meio. Entende? Entende? Então agora, vamos fazer isso aqui, essa análise então, em termos de dinheiro, né? De dinheiro, quanto que vai ter de desembolso. Vai ter de desembolso disso aqui, né? Para cada quilômetro, né? Não, isso aqui seria para os 36 quilômetros, né? Isso aqui é por dia. Cada quilômetro não. É por dia, né? Isso aqui considerando o dia. Considerando o dia, vamos mandar isso aí. Então, diariamente, aqui, nós vamos ter um consumo de quanto, né? Vamos fazer o seguinte, então, aqui, ó. Vou desenhar uma tabelinha. Tá, então na tabelinha que nós desenhamos aqui, o que a gente achou? Então, assim, esses valores aqui são reais, ou seja, o que eu fiz? Ó, o que eu fiz aqui? 3, quantidade de litros que eu vou gastar, né? 3 vezes 5, que é o valor do litro, né? Então, isso aqui, por isso que é 5 aqui, fixo para todo mundo, né? É o quanto que eu estou gastando. 3 vezes 5, então vai dar 15. O outro, 2 vezes 5, que é o tanto que eu vou gastar aqui, né? Vezes 10, então vai dar 10, ou seja, esse menos esse vai me dar uma economia de R$ 5 por dia, né? Considerando o quanto que eu vou gastar na cidade. Isso aqui já estamos considerando que os 36, né, quilômetros, né? E aqui os 56 quilômetros na estrada. Então aqui eu vou gastar R$ 20, ou seja, 4 vezes 5 e 3,5, né? Vezes 5, vai dar 17,5, né? Ou seja, então, se eu fizer aí 20 menos 17,5, vai dar 2,50, né? 2,50. Então, essa é a minha economia. O quanto que eu economizo, então, na cidade, eu economizo R$ 5, e o tanto que eu economizo
Estrada, economizo 2,50 por dia, né? Considerando que ele vai fazer esse percurso todos os dias, 365 dias no ano, foi o que a questão falou. Isso quer dizer que, então, em um dia, nós vamos economizar quanto? Em um dia, nós temos a economia, né? Economia de quanto? Cortou um pouco. Vou arrumar aqui. Aqui em um dia, tá, a gente tem economia, vamos escrever aqui, um dia, economiza 7,50. Por quê? É 5 mais 2,50. 7,50, né? É o quanto que eu economizo em um dia. Em um dia eu economizo 7,50. Aí é o seguinte, então assim, o que vai falar, o que vai determinar então, se a gente for com base nesse consumo, se nós vamos comprar então um carro a gasolina ou um carro híbrido, né? Na verdade ele quer saber aí quanto tempo, né, que vai dar para compensar, porque em vista dessa economia, porque assim, se a gente comprar o híbrido, nós vamos gastar menos com combustível, mas ele é mais caro, né? Se for com gasolina a gente paga menos, né, no carro, mas vamos gastar mais com combustível. Então ele pergunta o seguinte, a questão ele quer saber quanto que essa economia então vai compensar o preço pago, certo? Então basicamente a ideia é o seguinte, se nós gastamos então 150 em um, 180 no outro, seria isso? Então assim, em tese nós gastaríamos 30 mil a mais, certo? Mas economizando 7,50 por dia, quanto que isso iria compensar? Entendeu a ideia? Então vamos fazer aqui. Tá, então o que eu fiz aqui? Então eu peguei os 180 mil, tirei dos 150 mil, isso quer dizer que isso quer dizer, ou seja, a diferença então do carro híbrido menos o do carro a gasolina, né? Daria 30 mil. Em um ano, eu considerei 365 dias. Em um dia, a gente economiza 7,50, né? Então, fazendo aí 365 vezes 7,50, a gente vai achar então que em um ano nós vamos economizar 2.737,50, certo? Reais por ano. 2.737,50 reais por ano. Só que esse número, agora vamos fazer o seguinte, uma coisa bem interessante. Se a gente olhar as alternativas, o intervalo tá bem assim tá um intervalo legal, assim, né? Ou seja, entre 8 e 10, 10 e 12, uma diferença de 2 anos entre eles. Ou seja, se a gente for trabalhar agora em termos de cálculo com 2.737,50, vai ficar um negócio meio ruim, sabe? De fazer a conta, né? Então, o que eu vou fazer? A gente pode aproximar isso aqui, por exemplo, podia jogar para 2.800, né? Eu vou colocar até um pouquinho, ou 2.750, talvez, mas eu vou colocar aqui, então, 2.700. 2.700, acho que 2.700 vai ficar bom. Então, vamos aproximar isso aqui aí, para quê? Eu vou dizer que isso aqui, então, vai valer aí, então, ó, mais ou menos aí, ó, 2.700, certo? Reais. Vai ser o quanto que eu vou economizar, quanto que nós vamos economizar, então? Por ano, ou seja, um ano, vamos economizar aí, vou dizer 2.700 reais, né? 2.700 reais. Então, o que acontece? Se então, um ano, né? Vamos lá. Então aqui, eu voltei do Zoom. Estou dizendo então que um ano, né? Isso aqui é a regra de 3 básica, né? Ou seja, um ano eu economizo. Que a ideia é o seguinte, vamos escrever aqui, ó. Um ano, né? Um ano. Eu economizo quanto? 2.700 reais. Em X anos, né? Eu quero economizar quanto? 30 mil. Logo, aí aqui fazendo, foi assim que eu encontrei esse valor aqui, 30 mil. Então, 30 mil dividido por 2.700 dá 100 sobre 9. 100 sobre 9. Vamos segurar esse valor, certo? Vamos segurar esse valor. Agora vamos fazer o seguinte. Lembra que a gente tinha aproximado 2.737,50 por 2.700? Agora eu vou aproximar esse 2.700 por um valor bem mais alto. Quanto? 3 mil. Por quê? Se a gente mudar aqui então, vamos colocar aqui intervalo aqui, vou chamar isso aqui de x1, né? Agora vamos fazer isso aqui então, x1. X1 dá isso aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar, tira isso aqui e vamos colocar 30 mil aqui. 3 mil, né? E aqui não vai ser mais o meu x1, vai ser o meu x2, certo? O meu x2 vai ser quanto, então? Então, fazendo aqui, né? Vamos encontrar o x2 de 30 mil, né? Dividido por 3 mil. Cortando aqui, ó, esses 3, né? Cortando aqui, né? Então, aqui vai dar 30 sobre 3. Então, x2, né? Já vamos colocar aqui, é 10. 10, seriam 10 anos. Agora vamos fazer a seguinte análise. Olha só, seguinte análise. Vamos guardar esses dois valores. Então, eu sei que o x1 é 100 sobre 9, né? E o x2 é 10. O que acontece? 100 sobre 9, certo? 100 sobre 9, agora vamos apagar isso aqui, né?
Tá, então a gente apaguei isso aqui e agora vamos fazer a seguinte análise. Um x1, ou seja, aproximando aquele valor nosso, que era 2.737,50 para baixo, certo? Aproximando para 2.700, a gente acha 100 sobre 9 anos, né? 100 sobre 9 anos vai ser quantidade de anos maior que 10, maior que 10. Por quê? Se fosse 90 sobre 9 ia dar 90 sobre 9, 90 sobre 9 daria os 10 anos, mas não é. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou dizendo que se isso aqui, certo, fosse então 90 sobre 9, isso aqui seria 10 anos, né? Isso aqui seria 10 anos, mas não é, é 100. Logo, como isso aqui é um valor maior, isso quer dizer que isso aqui na verdade é maior que 10, certo? Isso aqui, esse valor, então isso aqui é um valor maior que 10. Então, aproximando para cima, eu acho 10, né? E aproximando para baixo, eu acho esse valor, 100 aqui sobre 9. 2037 é um valor o quê? Que é maior que esse aqui, né? E é menor do que esse aqui, certo? Isso quer dizer que, eu estou dizendo para vocês o seguinte, se eu pegar 3.000, né, 30.000, tudo, dividido por 2.700, eu vou achar um valor, né? Vou achar aí um valor, que é 30.000. Isso aqui, né? Eu estou dizendo então que isso aqui é o número maior que 30.000 por 2.737,5, que por sua vez é um número maior que 30.000 sobre 3.000. Entende? Mas quanto que é 30.000 sobre 90.000? A gente calculou aqui em cima. É quanto? Né? É 100 sobre 9. E esse aqui, a gente também calculou aqui, que é quanto? Que é 10, né? Vamos até pegar desse aqui, olha. Aqui, mudar aqui, pega esse aqui, vamos pôr aqui, 10 anos, certo? Ou seja, aqui, então, é um intervalo maior que 10 anos, mas menor que esse valor aqui, certo? Esse valor aqui vai dar menor que 10, né? Claramente é menor que 10. Então, aqui já falo, mais que 8 e menos que 10, falso, né? Essa daqui já está falsa. É mais que 10, certo? Mais que 10. Você entende? Mas esse valor ele não pode ser muito assim, superior a 10, certo? Muito superior a 10. Muito superior a 10. Porque até aqui, ó, porque esse valor, por quê? Esse valor aqui está muito mais próximo de 2.700. Então esse 100 sobre 9 aqui, ele é levemente maior que o que? 99 sobre 9. 99 sobre 9 é quanto? É 11, certo? É 11. Ou seja, ele está nesse intervalo aqui, ó. Então não tem como ele ser maior que 12. Por isso que a alternativa correta é a letra B de bola, entendeu?